gatinho fica aqui. Immortal. Gato no colo, vamos continuar. O mínimo múltiplo comum, ele corresponde ao menor número natural diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Eu falo diferente de zero porque se você for voltar lá naquela tabela dos múltiplos, o zero é múltiplo de todos os números, porque zero vezes qualquer número dá zero. Então zero é múltiplo, só que a gente não vai usar o zero nesse caso. A gente quer o menor múltiplo comum, mas não o zero. Um exemplo aí, ó, o que seria múltiplos comuns? Eu trouxe aí os primeiros múltiplos de 6 e os primeiros múltiplos de 8. Repara que 6 vezes 4 dá 24 e 8 vezes 3 dá 24. Então 24 é um múltiplo comum entre 6 e 8. 6 vezes 8 dá 48 e o 8 vezes 6 também 48. Então 48 também é um múltiplo comum do 6 e do 8. Então quando eu falo múltiplos comuns, eu estou querendo que seja comum entre 2 ou mais números. Só que eu também quero que seja o mínimo, o menor múltiplo comum. Então por mais que o 48 seja múltiplo comum do 6 e do 8, o menor, o mínimo múltiplo comum de 6 e 8 é o 24. Mas existe uma técnica para resolver isso, que também está relacionada àquela técnica de fatoração que eu já mostrei para vocês. Para fazer o menor múltiplo comum entre esses dois valores, ou seja, obviamente eu vou ter um número maior que os dois, eu estou buscando um múltiplo que seja comum a 12 e 45 ao mesmo tempo. O 45 mesmo, ele não é múltiplo do 12. Então vai ser um número maior do que o 45. O 45 é múltiplo dele mesmo, né? Porque 45 vezes 1 dá 45. Então como que a gente vai proceder? A gente vai colocar os dois valores entre vírgula, é muito parecido com a fatoração. Só que essa é uma fatoração simultânea dos números. É uma decomposição simultânea em números primos. Então eu continuarei utilizando esses números primos na sequência. Primeiro número é 2. Algum dos números dá para dividir por 2? É possível dividir o 12. Então eu vou dividir o 12 por 2. Aqui vai dar 6. E o 45 não é possível dividir por 2. Então eu vou repeti-lo aqui embaixo dele. E vou repetir a operação. Existe a possibilidade de continuar dividido por 2? Existe. O 6. O 45 continua não dando, né? O 6 eu divido por 2, dá 3. E aqui fica 45. Repare que agora eu não tenho números que eu possa dividir por 2 para dar um resultado exato. Então eu vou para o próximo número que é o 3. E os dois números dá para dividir por 3. O 3, obviamente, só pelo 3, porque é um número primo, só dá para dividir ele por 3. Ou por 1, né? Mas no caso aqui a gente só está utilizando o número primo e o 1 não é primo. Por 3, aqui vai dar 1 e o 45 por 3 dá 15. Aqui que acabou o 1, eu não preciso mais me preocupar, vou preocupar com o 15. O 15 ainda dá para dividir por 3, cuidado, não vai para o 5, pode dar um erro isso. Então você continua sempre no menor número primo possível. 15 dividido por 3, aqui continua 1, 15 dividido por 3 dá 5, e aí sim, o 5 é um número primo, vou ter que dividir pelo próprio 5, e aqui vai dar 1. A partir do momento que deu tudo 1 aqui embaixo, você faz uma barra, que é como se fosse uma barra de igual, e multiplica esses valores. O menor múltiplo comum seria 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes esse 5. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Vezes 5. Para facilitar essa operação, eu vou pegar como a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou pegar o 4 e multiplicar o 5. 4 vezes 5 dá 20, e aí sim eu posso multiplicar o 9. 20 vezes 9 fica fácil, né? 9 vezes 2 é 18, com aquele zero do 20. Então, o menor múltiplo comum entre 12 e 45, o primeiro múltiplo que é comum entre 12 e 45, é o 180. Supondo que você não tenha em mãos a técnica, mas às vezes você está querendo utilizar essa questão do múltiplo
Às vezes você já utilizou e nunca percebeu isso. Mas vamos supor que você deseja tomar um medicamento durante alguns dias. Um deles deve ser administrado de 4 em 4 horas. O outro de 6 em 6 horas. Se os dois são tomados à meia-noite, qual ou quais horários do dia os dois remédios serão tomados juntos? Um é de 4 em 4 horas, o outro é de 6 em 6 horas. Eu estou tomando os dois juntos, meia-noite. O de 4 em 4 horas, eu vou ter que tomar nas 4 horas da manhã. O de 6 horas, de 6 em 6 horas, eu vou ter que tomar às 6 horas da manhã. O de 4 em 4 horas, o próximo que eu vou ter que tomar é 8 horas da manhã. Então só vou tomar esse remédio 8 horas da manhã. Mas quando chegar meio-dia, eu vou ter que tomar tanto o de 4 em 4 horas, porque o último que eu tomei de 4 horas foi 8 horas da manhã, mais 4 horas, 12 horas. E o último que eu tomei de 6 em 6 horas foi 6 horas da manhã, mais 6 horas, 12 horas. Então 12 horas, ou meio-dia, vai ser o horário que eu vou tomar os dois remédios ao mesmo tempo. Vamos ver o que vai acontecer durante a tarde. De tarde, passaram 4 horas, eu tomei o remédio de 4 em 4 horas. Passou de meio-dia, 6 horas. Então, 18 horas, 6 horas da tarde, vou tomar o de 6 horas. 8 horas da noite, vou tomar o de 4 horas, porque o último eu tomei 4 horas da tarde. Finalmente, mais uma vez, eu vou tomar os dois remédios ao mesmo tempo, meia-noite. O que é o múltiplo comum nesse caso aí? Eu tô falando de um remédio que um é tomado de 6 em 6 horas e o outro de 4 em 4 horas. Então eu tô querendo saber qual que é o múltiplo comum de 4 e 6. No caso, eu percebi que 12 é um múltiplo comum de 4 e 6, porque 4 vezes 3 dá 12 e 6 vezes 2 dá 12. E o 24 também é um múltiplo comum, porque 4 vezes 6 dá 24, 6 vezes 4 dá 24. Só que o 24 não é o menor múltiplo comum. O menor múltiplo comum aí é o 12. Isso mostra que a primeira vez do dia que eu vou tomar os dois remédios ao mesmo tempo vai ser meio-dia, nesse sistema aí que foi estabelecido. Máximo divisor comum. O máximo divisor comum corresponde ao maior número natural divisor ao mesmo tempo de dois ou mais números. Os números naturais têm pelo menos um divisor comum, que é o 1. Vou voltar com a ideia do comum. Eu estou comparando um número com o outro. A gente está querendo saber qual que é o maior divisor que seja comum entre os números trabalhados. Então eu trouxe aqui um exemplo. Eu tenho 48 e 36 com todos os seus divisores, né? Todos os números que divide o 48 e todos os números que divide o 36. O 1 é comum. Todos os números são divisíveis por 1. É um divisor comum. Outro aí que apareceu comum é o 2, o 3, o 4, o 6, o 12 e não tem mais nenhum outro número. Então o 12, ele é o máximo divisor comum entre 48 e 36. É o máximo divisor dos dois. Então o máximo divisor comum está relacionado a uma divisão de partes, um número menor, enquanto que o múltiplo está relacionado a um número maior, um número multiplicado. Um exemplo aí, uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após realizarem os cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de produção deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele resolverá essa situação? Então, duas coisas que são importantes na hora que você for desenvolver um problema de matemática. Primeiro, circule ou grife os valores numéricos que são colocados. Ele falou aí que são dois panos, um de 156 centímetros e outro de 234 centímetros. E ele quer que faça uma divisão desses dois panos de maneira que dê retalhos de mesmo tamanho. Cortar o pano em partes iguais, em partes é uma divisão, e de maior comprimento. Então isso é o máximo divisor comum. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que pode auxiliá-los a resolver esse tipo de problema. O máximo divisor comum, a regra para chegar nesse valor é muito parecida com a regra
do mínimo múltiplo comum. Você vai colocar os dois valores entre vírgula e a barra de fatoração e vai realmente fatorar esse número. A gente vai fatorar normalmente o número e depois que eu terminar a fatoração, eu vou avaliar determinados divisores que são comuns. A gente vai começar sempre do 2. É possível dividir algum deles por 2? Sim. 156 por 2, 78. 234 por 2, 23 por 2 dá 11. Sobra 1, 14 por 2, 7. Eu tenho um número par e um número que não é par. O 78 eu posso dividir por 2, o 117 não. Então eu vou dividir o 78 por 2. Então 7 dividido por 2, 3. Sobra 1, 18 por 2, 9. E o 117 eu não posso fazer essa divisão, porque não dá para dividir por 2. Então agora eu vou para o próximo, o 3. Tanto o 39 quanto o 117 dá para dividir por 3. Repara, 39, 3 mais 9 dá 12, é um múltiplo de 3. 117, 7, 8, 9. Se somar os algarismos dá um múltiplo de 3. Então eu vou dividir os 2 por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então 13. 11 dividido por 3, 3. Sobram 2. 27 por 3, 9. O 13 é primo. O 39 ainda dá para dividir por 3. Então eu vou manter ainda o 13 e dividir esse 39 por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 13. Aí sim, eu tenho 2, 13, vou dividir por 13 mesmo. Vai dar 1. Quando chega em 1, tudo 1 aqui embaixo, aí você faz uma barra de igual. Como é o máximo divisor comum e não o mínimo múltiplo comum, é MDC que eu estou trabalhando, nessa hora você vai fazer diferente do que você fez no MMC. Você vai circular todos os divisores que foram comuns durante essa fatoração. Esse 2, ele dividiu ambos os números, tanto 156 como o 234. Já esse 2 não dividiu os dois, dividiu só 78, não dividiu o 117. Esse 3 aqui dividiu tanto o 39 como o 117, então eu vou circular. Esse 3 aqui não dividiu os dois, dividiu apenas o 39. E o 13 dividiu tanto esse 13 quanto esse 13. Então o máximo divisor comum é a multiplicação desses divisores que foram comuns durante a fatoração. O MDC ele vai ser igual a 2 vezes esse 3 vezes o 13. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Como o problema me fala de retalhos, o que está querendo me dizer aqui, esse 78, significa o tamanho, maior tamanho do retalho que eu posso conseguir, que vai ser comum nos dois números. 78 centímetros, já que os dois retalhos estavam em centímetros. Para o quadro Pesca de Saberes de hoje, trouxe um quebra-cabeça que sinceramente já me desafiou muito por muitos anos. E eu ainda não terminei ele, mas aí eu vou passar para vocês e ele é muito legal. Chama O Enigma dos 4 quatros. Todos os números naturais de 0 a 100 podem ser escritos utilizando 4 quatros e as operações matemáticas. Então, por exemplo, o 0 ele pode ser escrito como 44 menos 44. Dá 0. São 4 quatros. Utilizei a operação matemática de subtração. O 1 pode ser colocado como 44 dividido por 44, que dá 1. 4 quatros. O 2, 4 dividido por 4, 1. Mais 4 dividido por 4, 1. Mais 1, 2. O 3, 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Dividido por 4, 3. O 4, como o índice 2 não aparece, então é possível utilizar a raiz. 4 menos 4, 0. E raiz de 4 é 2. Mais raiz de 4, que é 2, dá 4. E aí o 5, 4 vezes 4, 16. Mais 4, 20. Dividido por 4, 5. É isso aí, tentem. E se vocês conseguirem, vão colocando aí nos comentários. É difícil, mas é desafiador. E para a próxima aula nós teremos uma finalização das operações básicas da matemática, como potenciação, radiciação, algumas operações com números inteiros e regra de sinais, e também falarei sobre as operações envolvendo fração. Não perca essa aula. Se você aprendeu nessa aula, não deixe de se inscrever nesse canal. Até!